Shalom, meus irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre lei e graça. Algumas pessoas, às vezes bem intencionadas, acreditam que a lei e a graça são aspectos do cristianismo que não se harmonizam, não se complementam. Porém, não é isso o que a Bíblia ensina. Quando pedimos a opinião de pessoas sobre essa questão de lei e graça, nós ouvimos esses argumentos. Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário, ou o Antigo Testamento corresponde ao período da lei e o Novo Testamento é a dispensação da graça. Já ouviu esses comentários? Essas pessoas colocam a lei e a graça no ringue de luta e antes de soar o gongo, dão a graça vitória por nocaute. Hoje vemos que há um enorme engano inundando os templos cristãos, inclusive no meio evangélico. E esta e outras questões ligadas à lei e à graça precisam ficar bem claras em nossa mente. E esta é a intenção deste vídeo. Pois bem, o texto-chave para esse estudo é Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. O texto diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiramente, irmãos, a lei não nos salva, a graça sim. Simples a compreensão, não? Isso está muito claro para mim e deve estar claro para você também. A lei não serve para salvar. Guardar os mandamentos não fará uma pessoa herdar o reino de Deus. A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Jesus, que é oferecida a nós. O texto diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Um dom é um presente que você recebe sem merecer e não precisa pagar por ele. Como disse Strong, a graça é favor imerecido, concedido aos pecadores. O sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário e a aceitação deste dom em minha vida é o que me comunicam a vida eterna. Se formos debater e comparar questões sobre fé entre as religiões existentes, vamos ver que a graça é a que mais causa confusão. A noção do amor de Deus vindo a nós, livre de retribuição, sem cordas amarradas, parece ir contra cada instinto da humanidade. Veja o contraponto de outras religiões. O caminho de 8 passos do budismo, a doutrina hindu do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional. Nenhuma outra religião adota essa questão, como a graça no cristianismo. Philip Yancey, ele escreveu no seu livro Maravilhosa Graça, abre aspas, se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus nos teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Deus nos teria enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Deus nos teria enviado um legislador. Mas a nossa maior necessidade é o perdão. Então Deus nos enviou um Salvador. Fecha aspas. Apenas Cristo pode nos salvar. Seu sacrifício foi todo o suficiente para pagar a nossa dívida de pecado. Isso está em Romanos 6, verso 23. Mas e a lei? Se não serve para salvar, qual é o objetivo dela? Aceitar a graça de Cristo já não me garante a salvação? O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer popularizou nos meios teológicos a seguinte expressão: graça barata.
por meio de seu livro Discipulado, escrito em 1937. Logo nas primeiras páginas ele faz um alerta contra esta graça barata, dizendo: a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos a nós próprios. É a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo encarnado. Percebeu que texto esclarecedor? A graça de Cristo não faz com que tenhamos a mesma vida de pecado que tínhamos antes, mas promove uma mudança de pensamentos e atitudes. E isso deve ocorrer em nós, de dentro para fora. Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Isso está em 2 Coríntios 5, verso 17. O texto de Efésios, que lemos no início, diz claramente que fomos criados em Jesus para as boas obras. Ou seja, a partir do momento em que eu recebo a graça salvadora de Jesus, eu desenvolvo boas obras, não para adquirir salvação, mas porque já fui salvo por Jesus. Elas são, portanto, um resultado da salvação que ocorreu e está ocorrendo em minha vida. Lembre-se do texto sobre a videira verdadeira? Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Está em João 15, verso 5. Produzir fruto na vida cristã é resultado da permanência em Cristo, a videira verdadeira. A partir disso, receberemos vida direto da seiva e produziremos naturalmente os frutos que Cristo deseja. A lei de Deus atua neste processo como um espelho, mostrando a sujeira do pecado em minha vida. E não apenas isso, mostra o caminho que devo seguir, apontando a necessidade de um Salvador. Entendem? Agora vamos harmonizar a lei e a graça. Vejam como elas andam de mãos juntas. Já ouviu aquela ideia de que a lei vigorou apenas no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento? Essa ideia é equivocada. Ambas sempre andaram de mãos dadas, cada um cumprindo a sua função. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso está em Apocalipse 13, verso 8. E que a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Isso está em 2 Timóteo 1, verso 9. Portanto, os pecadores do Antigo Testamento também se salvaram pela graça. Eles deveriam manter a fé no Cordeiro de Deus que viria. Como afirmar que a graça veio depois da cruz? Adão só foi justificado após o arrependimento. A velha aliança não era para justificação. Ela servia de guarda, de proteção. Noé achou graça diante de Deus. Em Gênesis 6, verso 8. Abraão foi justificado pela fé e salvo pela graça. Está em Gálatas 3, verso 8. E também em Romanos 4, verso 3. Davi não se salvou pelos próprios méritos, mas pela fé em Cristo. Romanos 4, verso 6. Então, a graça é o meio universal e eterno de Deus salvar os pecadores. E a lei não foi cravada na cruz? Não estamos agora debaixo da graça? Romanos 3, verso 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Jesus veio nos libertar da condenação que a lei nos impunha. Quer texto mais claro que esse? Isso significa que não estamos mais debaixo da lei. Se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão. 1 João 3, verso 4. E necessariamente não haveria condenação. E não havendo condenação, não há necessidade de graça. Sem lei, não há graça. Uma pressupõe a outra. A graça
além de nos salvar da condenação da lei, habilita-nos a viver em harmonia com os preceitos celestiais, com o padrão divino. Não há contradição, mas uma interdependência entre lei e graça. Elas se harmonizam e completam-se em suas funções. Como escreveu um autor evangélico, a graça não importa em liberdade para pecar, mas numa mudança de senhores e numa nova obediência e serviço. A graça não anula a santa lei de Deus, mas unicamente a falsa relação do homem para com ela. O homem que tenta seguir a lei e não tem a graça de Jesus para ajudá-lo, vive uma falsa relação com o Pai. Obedecer nunca foi questão de velha aliança, mas sempre foi e sempre será indispensável para permanecer na presença de Deus. Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isso está em Gênesis 26, verso 5. Temos aqui um contraponto. E agora? As leis de Moisés ainda não existiam, mas as leis de Deus sim, sempre existiram, são eternas. Assim como a graça e a fé que justificaram Abraão. A lei de Deus e a graça do Messias são eternas e elas estão diretamente ligadas e harmonizadas. Vamos falar agora um pouco sobre a lei no Novo Testamento. Vocês sabiam que no Novo Testamento existem mais leis e orientações do Pai através de Jesus do que no Antigo Testamento? Pois é, Jesus, ele elevou o nível das questões de leis e não afrouxou, como falam os adeptos da hipergraça. Jesus não deu um jeitinho para deixar a coisa mais simples, mais leve. Pelo contrário, acrescentou mais ordenanças do que anteriormente. Muitas leis do Antigo Testamento, da Torá, não conseguiriam ser cumpridas no nosso contexto atual, no mundo, mas todos os mandamentos do Novo Testamento podem e deveriam ser cumpridos por todos os que querem agradar ao Pai. E só recebe justificação e capacitação para obedecer quem se arrepende de verdade, entrega tudo ao Messias e se dispõe a servi-lo eternamente. Aí vemos a operação da graça. A graça como uma capacitação, um empoderamento espiritual para o crente em Jesus fazer as obras que o Pai de antemão estabeleceu. Na Jerusalém Celestial, haverá rebeldes? Sabemos quem foi rebelde lá no céu e caiu aqui. Haverá quem não obedecerá e não servirá ao rei Yeshua no reino de Deus? Está escrito: pois a nação ou o domínio que não servir perecerá. Sim, essas nações serão totalmente destruídas. Isso está em Isaías 60, verso 12. Esse texto fala que na Nova Jerusalém não haverá na presença dele os que não querem obedecer. As instruções de Deus são a régua que molda a cultura do reino em nós, por meio do seu Espírito. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Está em Romanos 7, verso 12. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos 7, verso 14. Paulo está falando neste contexto que a lei não nos justifica, não nos reconcilia com Deus, porque somos incapazes de estar 100% sem nenhuma falha a ela. A lei exige a perfeição. Deus deu-nos a lei para mostrar a desgraça que estamos e o quão impossível é sermos aceitos de volta por méritos próprios. Precisamos desesperadamente de um Salvador, mas ao mesmo tempo somos ordenados, após sermos justificados pelo Messias, nos moldar ao exemplo e caráter dele. Jesus nos deu o exemplo a seguir. Ele mostrou como obedecer, como viver de acordo com o reino após a reconciliação. Em Romanos 8, verso 12 e 13, diz o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
Como vivemos segundo o Espírito de Deus? Obedecendo à direção dele. O Espírito nunca vai discordar, nem desobedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a lei. Como vivemos segundo a carne? Desobedecendo a direção do Espírito e a palavra. Assim estaremos obedecendo à carne e a Satanás. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso está em 1 João 3, verso 8. E qual a definição de pecado no original grego em que esse texto foi escrito? Pecado, amartia, que significa não ter parte ou errar o alvo, errar, estar errado, desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer ou andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecado. Aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensamento ou ação. Coletivamente, é o conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou várias. Um outro ponto interessante: Tiago foi irmão de Jesus aqui na terra. Conviveu com o Messias muitos anos e escreveu um livro curtinho, 5 capítulos, mas cheio de sabedoria e reflexões. Ele diz em alguns textos: Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso está em Tiago 2, verso 14 a 26. Jesus, falando sobre o juízo vindouro e seu reino, disse: Então lhes declarei explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade no Strong original grego? Significa anomia, que quer dizer a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei. Ou desprezo e violação da lei, iniquidade, maldade. Após a graça nos alcançar, as leis de Deus são como sinais que nos notificam o que agrada ou desagrada a Deus. A santificação é, em resumo, estar cada vez mais santo, mais alinhado à vontade e às leis de Deus. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Isso está em Jeremias 31, versos 33 e 34. Essa Israel é a Israel celestial. Nós que somos parte dessa nação santa e estaremos no reino do Messias. E a prova disso encontramos em todo o Novo Testamento, como neste versículo. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. João 6, verso 45. Quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viveremos, e nele estabeleceremos morada. João 14, 21. Veja a conexão desses dois versículos. Ainda falando um pouco sobre a lei no Novo Testamento. Quais mandamentos Jesus seguia? Ele veio cumprir os mandamentos do Pai e aumentou o nível de obediência. A graça não veio para te permitir pecar deliberadamente. Ela veio para te dar capacitação e poder do alto para vencer a lei do pecado e da morte que está em nosso corpo, e assim conseguir cumprir as leis de Deus. Leiam depois todo o texto onde Jesus fala que não veio abolir a lei. Está em Mateus 5, 17 ao verso 48. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, verso 17 ao 21. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 5, versos 22 e 23. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28 e 29. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5, versos 31 e 32. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mateus 5, verso 33 ao 37. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus 5, versos 39 ao 43. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos,
Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5, versos 44 e 45. Sede vós perfeitos, pois como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, verso 48. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2, verso 4. Esse seria um resumo de algumas leis que Jesus mencionou, dando um novo caráter à mesma, mas não a abolindo. Meus irmãos, nós estamos vivendo no Apocalipse. O fim está às portas, e está profetizado que passaremos por perseguições, angústias e até a morte. Nós estamos nesse momento, meus irmãos. O adversário vai vir com tudo. Quem não estiver preparado e firme nos ensinos do Pai e guardando o testemunho da vinda do Messias, andando conforme as leis de Deus, as quais o Messias andou, não vai ficar de pé. Veja esses textos de Apocalipse. Nisto repousa a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. E enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Isso é muito sério, meus irmãos. Quando nos propormos a observar os estatutos do Pai, entramos em um processo de melhora contínua, quando o fazemos de coração aberto e por amor. Aí se cumprirá em nossa vida o texto de Apocalipse. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é justo, seja justo, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, verso 11 ao 14. A Bíblia nos diz em João 1, verso 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nos deu um poder, se chama graça. E esse é o absurdo do amor de Deus, ciência que estudaremos por toda a eternidade. Aceitar a graça de Deus em nossa vida é a maior honra que podemos ter nessa vida. Essa honra será completa se vivermos de acordo com a graça que recebemos de Deus. Para isso Deus nos deixou os mandamentos, expressão da vontade dele para nós. Pergunte às pessoas o que elas devem fazer para ir para o céu, e a maioria vai responder: apenas ser bom. As histórias de Jesus contradizem essa resposta. Tudo o que devemos fazer é clamar: socorro, socorro. Deus está esperando de braços abertos para receber seus filhos. Lembra-se da história do filho pródigo? O pai aguardava ansiosamente a volta do filho arrependido. Essa é a manifestação da graça de Deus em nossa vida. Jesus desceu a essa terra e personificou a graça de Deus. Ele viveu de acordo com as exigências da lei e tomou sobre si a punição do pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está em Isaías 53, verso 4. Na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, verso 10. Ali foi demonstrado não apenas a justiça de Deus, mas que Deus é justo. Existe amor maior do que este? A lei representa o Pai e a graça, a pessoa de Yeshua. Veja que paralelo interessante. Quando pecamos lá no céu, na guerra celestial, onde fomos mornos, esquecemos da lei e a deixamos de lado.
Assim como o filho pródigo deixou o pai e se afastou dele e veio viver uma vida de dissolução. Mas o arrependimento bateu e ele se lembrou do pai novamente. Nós estamos vivendo a mesma história, irmãos. Viemos para cá e estamos longe do pai. Mas pela sua infinita misericórdia, ele nos despertou e estamos retornando à nossa origem, à nossa casa. Quando pensamos apenas que a graça nos basta, lembramos do que Jesus fez por nós. E essa graça é maravilhosa. Assim lembramos apenas do Filho. Mas e o Pai? Quando observamos e tentamos seguir a lei, os mandamentos, é o gesto mais claro de que lembramos do Pai, de que queremos agradá-lo e que o amamos. Foi o Pai que criou os mandamentos, e os seus estatutos são perpétuos. Muitos irmãos estão despertando, desejando voltar para os braços do Pai. Eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e possa ajudá-lo nesse processo. Busque sempre as orientações do Pai e Ele terá prazer em revelar-se a você. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Shalom.